Oi! Nesse vídeo eu vou falar sobre esse sólido arquimediano, que é o tetraedro truncado, e eu vou ensinar como faz esse modelo. Esse modelo é feito com 18 unidades 120, que já tem tutorial também. E, bom, ele é um sólido arquimediano, composto por 8 faces, sendo elas 4 hexágonos e 4 triângulos. Aqui eu tenho hexágonos e aqui eu tenho os triângulos. 12 vértices, 18 arestas. Nessa unidade 120, que é a unidade que eu fiz esse origami, você conta o número de unidades a partir do número de arestas. Então, como são 18 arestas, eu preciso de 18 unidades. E esse sólido arquimediano tem simetria tetraédrica total, que é o isomorfo ao grupo S4, que é o grupo simétrico de 24 elementos. E esse é feito por unidades 120, tá? Ele é arquimediano, quer dizer que todas as faces são polígonos regulares e ele é vértice transitivo. E aí, como o nome já diz, ele é um tetraedro truncado, ou seja, ele foi obtido a partir de um tetraedro. Como que você obtém esse sólido arquimediano a partir de um tetraedro? Você obtém a partir do truncamento, que é como se fosse um corte em um plano paralelo a uma outra face. Então, por exemplo, eu pego essa face aqui e eu corto o tetraedro regular em um plano paralelo à face que eu peguei. E aí eu retiro essa pirâmide, né, que ficou aqui em cima. E eu faço isso para todas as faces, né? Eu faço um corte paralelo e eu retiro. Aí, para ele ser arquimedianos, eu preciso que todas as faces sejam polígonos regulares, ou seja, esse lado aqui seja igual a esse lado e esse lado aqui seja igual a esse lado. Então, eu preciso cortar a uma certa profundidade de forma a preservar isso, né? E aí, qual é essa profundidade? Essa profundidade é 1/3 da aresta, tá? Então, você corta 1/3 da aresta e aí você obtém esse sólido arquimediano. E aí é muito fácil se você quiser trabalhar coisas como, como eu posso calcular a área desse sólido arquimediano? É muito fácil, porque aqui você tem um triângulo equilátero. Então, se você supõe que A é a aresta do seu triângulo equilátero, qual vai ser a área? Vai ser A ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? Isso vai ser a área, então você já tem uma área. E aí, quantos triângulos equiláteros eu tenho? 4. Então, é só multiplicar isso por 4. Então, a soma de todas as áreas dos triângulos equiláteros é A ao quadrado raiz de 3. E desse hexágono aqui? Bom, você pode separar ele em triângulos, né? Então, você tem 6 triângulos equiláteros de mesma área aqui. Então, em um desse aqui, você vai ter... Qual é a área de um hexágono? 6 vezes 4, ou 6 vezes A ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que fica 3A ao quadrado raiz de 3 sobre 2, né? E aí, como eu tenho 4, eu só multiplico isso por 4 hexágonos. Se eu multiplicar isso por 4, eu vou obter 6 ao quadrado raiz de 3 de área do hexágono e mais A ao quadrado raiz de 3 dos triângulos. Então, no final, eu tenho 7 ao quadrado vezes raiz de 3 centímetros quadrados de área, talvez, né? Isso é interessante porque você pode trabalhar várias coisas. E aí, sobre a simetria, né, que também é interessante falar, como eu já disse, você obtém esse sólido arquimediano a partir do sólido platônico tetraedro. E você faz a operação de truncamento. A operação de truncamento preserva a simetria, tanto é que ele tem simetria tetraédrica total. E esse sólido arquimediano é o único sólido arquimediano que tem esse tipo de simetria. Todos os outros sólidos arquimedianos ou têm simetria octaédrica ou icosaédrica. Então, é interessante ver quais são os elementos de simetria desse sólido, né? Então, vamos lá. São os elementos do grupo S4. Então, a gente vai ter 24 elementos. E aí, esse sólido é não quiral, quer dizer que vão ter
12 simetrias a mais, né? Porque se ele fosse quiral, eu ia ter o grupo A4, o alternado. Mas ele permite simetria tetraédrica total, então eu tenho mais 12 elementos que nos dá todo o grupo S4, né? Quais são esses elementos? Bom, alguns são um pouco difíceis de ver, mas se você pegar, por exemplo, o tetraedro, né? Completar o tetraedro e passar aqui assim, ó, essa rotação de 120 é uma simetria para qualquer um dos eixos aqui. Então, você tem o elemento de identidade, aí rotação 120 e rotação 240. Então, você tem um cíclico de ordem 3, que é de rotação, e isso 8, né? Você tem 8 rotações desse tipo. Então, na verdade, você tem 8 rotações, que são 4 para cada 4 eixos, né? Sobre os 4 eixos de cada triângulo aqui, tá? E aí, você também tem uma rotação que é de 180 graus, 3 rotações de 180 graus que são cíclicos de ordem 2, que aí é um pouco mais difícil de ver, que é como se você tivesse que colocar esse tetraedro em um cubo e fazer o eixo passando em uma das faces do cubo e fazer a rotação, que aí fica mais difícil de ver, mas tem uma rotação de 180 graus. E aí isso para cada par de face do cubo, então você tem 3 rotações, né? E aí as outras rotações, que são as impróprias, é por 90 e 270 graus, que é pelo mesmo eixo dessa face do cubo, você faz uma rotação de 90 e depois de 270. E aí, para concluir, você tem as rotações que são diedrais, que aí também é um pouco difícil de ver aqui, sem, né, o cubo contendo ele. Mas é como se você tivesse que... Você completa o octaedro e você fixa 2 desses vértices aqui e aí faz essa inversão, né? Não é bem uma inversão, é uma reflexão. Tá, elas são 6 reflexões que são chamadas diedrais. Então, isso completa o grupo S4, que é o grupo de simetrias do tetraedro truncado. E, bom, uma coisa sobre essa unidade, né? Essa unidade aqui, ela é 120 graus, quer dizer que o maior ângulo que você pode conectar as unidades é 120 graus, o que é perfeito, porque aqui eu tenho um hexágono, né? E aí, um hexágono, um ângulo interno, o hexágono regular, o ângulo interno é 120 graus, então dá certinho, né? O problema é que a tensão entre essas unidades é muito grande quando você está montando, então dependendo da qualidade do papel, pode ficar um pouco difícil de montar sem usar cola. Então não tem problema usar cola, porque se usar cola fica até mais fácil de montar. Eu usei cola na parte final para conectar esses triângulos aqui. Então tudo bem usar cola nessa versão. Existem outras versões de tetraedro truncado usando outros tipos de unidades. Eu provavelmente vou fazer também. Mas isso aqui é bem interessante porque você consegue também contar, né, os ângulos internos de polígonos regulares, que é um exercício bom. Por exemplo, como eu posso calcular o ângulo interno de um hexágono regular. Isso é um exercício bom também. Tá bom. Então eu vou deixar o vídeo rodando da montagem.